bate-papo com o vereador Leandro Mendonça e agora falando um pouquinho de sessão de Câmara de Vereadores, falando um pouquinho da política da nossa cidade. Leandro, até pelo fato de você ter ficado alguns dias de férias, eu havia te convidado para vir na semana passada aqui, você falou, Cláudio, infelizmente, impossível, porque estava com a sua agenda toda atrasada e você precisava atender os seus pacientes. Aí ficou para essa semana. Mesmo tendo passado um pouquinho de tempo, eu gostaria que você fizesse uma análise do que aconteceu aí na sessão da Câmara, naquele dia que o prefeito Otacílio Parras Assis, apesar de que, segundo o presidente da Câmara, ele não estava lá como prefeito, estava como cidadão Otacílio, o fato dele ter usado a tribuna e como ele usou a tribuna, Leandro? Então, Cláudio, direito de usar a tribuna, a pessoa tem, né, independente dele ser prefeito, né, ou não ser prefeito, é um direito, você pode se inscrever. O que causou-me um desconforto e estranheza é como ele usou a tribuna. Né? Então, você utilizar-se de uma Câmara Municipal para um palanque eleitoral, eu acho que não convém. Eu acho não, tenho certeza que não convém. Então, vai ter ainda a época de campanha, é o ano que vem que começa, tem todo um período, né? Ele pode fazer isso onde ele determinar, mas a Câmara de Vereadores não é para isso. A Câmara é para você falar sobre projetos, defender-se até ele se defender de uma acusação, né, tudo bem, que foi citado o nome dele, a questão da Expo Pardo, até aí vou me defender. Direito se eu se defender. Dali para frente ele usou como campanha eleitoral e para mim foi um erro gravíssimo, não só dele, como do presidente da Câmara, o Marcos, né, ocasionou um desconforto em todos, né, utilizou-se para fins que não são aqueles da vereança. Né? Nós temos que ter um respeito sobre as coisas para que a política dê certo, não só na cidade, estado e país. Né? E esse respeito ele é necessário. Então, a política tem que haver uma harmonia dos poderes, né, em independência. Então, o doutor Otacílio, ele é prefeito, ele administra a cidade, os vereadores estão na Câmara Municipal e fazem as leis, e votam as leis, né, e fazem os pedidos da população. Então, nesse sentido, penso que houve um desrespeito muito grande para com a Câmara Municipal, independente do que ele pense, do que ele deixe de achar, de quem está a favor ou quem está contra ele na Câmara, mas ele como prefeito, né, que ele não ele está, né, ele deveria respeitar o poder. Né? É um poder, são 3 poderes, e a Câmara é um deles, e deveria respeitar coisa que ele não fez. Certo. Como já é um assunto que foi bastante tempo, só queria ter ouvido também a sua palavra sobre isso. Vamos já falar de assuntos novos aí. Por exemplo, a gente sempre dá prioridade aos internautas. Cláudio, comente com o Caio César, comente com o Leandro Mendonça as seguintes situações. A taxa de iluminação triplicou de 2% para 6%. E a cidade está cheia de postes que ficam acendendo e apagando direto. E demora-se muito tempo para arrumar. Outra questão... Bom, depois entramos nessa outra questão. Primeiramente, em relação à iluminação, Leandro. Cobrei a iluminação na sessão retrasada, justamente o que o Caio está falando. Obrigado pela participação aí, Caio. Realmente não há explicação para que esse atraso ainda ocorra. O que eu disse para o prefeito, não é de hoje, já venho cobrando vários tempos, não só para essa administração, como para as passadas também, que é a questão do planejamento. O planejamento foi feito, a trocas de lâmpadas, né, por bairros, isso é importante, né, iniciou-se um projeto nesse sentido, só que não pode ficar parado nisso. Né? O planejamento é uma coisa, as questões pontuais são outra. Né? Então não é porque existe uma sequência, então você vai esperar 3 meses para que a luz do poste da sua rua seja restabelecida. Isso é um absurdo. Tá? Então, as questões pontuais têm que ser resolvidas numa questão emergencial. É caso de urgência. Não tem luz em tal lugar. Vai lá e resolve o problema. E isso, infelizmente, não está sendo atendido. Espero que se resolva. Ainda há tempo para isso, doutor. E a outra questão que ele falava aqui é a qualidade das calçadas. Cheias de buracos e com carros atravessados no meio do caminho. Ontem, passei em frente ao supermercado Almar, que tinha 2 caminhonetes e um caminhão atravessado na calçada, jogando as pessoas na rua. Na Qualitá, também direto caminhonete no lugar de tráfico de pessoas. O que fazer para combater isso? Então, essa é a questão de fiscalização. Primeiro a questão de educação, né? Depois... Também. Mas assim, nós temos leis para coibir isso. O que não falta é lei nesse país, em Santa Cruz. Tá? Nós temos diversas leis de trânsito,
a questão, só para fazer um adendo, né, um parênteses, essa questão que houve com os cachorros, que né, até veio a falecer um cidadão, né, infelizmente, mas tem leis que se elas fossem verificadas e houvesse uma atuação nesse sentido, não aconteceria os problemas. Então, da mesma forma com o trânsito, as leis estão aí, basta que sejam aplicadas. E a fiscalização não está acontecendo. Hoje mesmo, eu tive uma notícia através do grupo social da internet, que os radares estão sendo instalados em Santa Cruz do Rio Pardo. Então, a gente percebe que as prioridades estão um pouco deturpadas, né, Cláudio? O que é prioritário? Inclusive, seria a minha próxima questão, isso, porque eu estou até acompanhando aqui para ver algumas dos depoimentos. Já virou uma discussão grande aqui na história do radar. Então, o que é prioritário? A gente percebe que na cidade de São Paulo está acontecendo isso, Santa Cruz também está copiando, dizem que é a questão do governo do PT, espero que não seja, né? Mas a gente sempre faz essa ligação, porque na questão do IPTU, quando tentou aumentar o IPTU aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, no início do mandato do Dr. Otacílio, também houve um aumento nas outras cidades do governo do PT. Lamento isso, né, essa questão de se ampliar taxas, como aconteceu, né, de tentar recolhimentos a mais, né, e sempre vinculado a alguma coisa que o governo do PT está fazendo. Lamento, né, espero que seja uma triste coincidência apenas, né, mas penso que prioridades devem ter, como o próprio nome diz, né, deve ter um certo discernimento para serem destacadas. Né? Então, o que é prioridade? Né? Fazer primeiro corrigir o básico ou já pensar em algo mais para frente, como são os radares móveis para Santa Cruz do Rio Pardo? Sabe? Então, temos muito ainda o que fazer, a questão de fiscalização, a população está nos cobrando, né? Então, tem muita gente que confunde, Cláudio, confunde não só com o vereador, como também imprensa, né? Fala assim, aquela imprensa está me perseguindo. Não, a imprensa não está perseguindo, ela está mostrando a realidade. Agora, se a realidade não condiz com aquilo que os apaniguados assopram ao ouvido, paciência, né? Porque quem está do teu lado, que quer que você se sinta bem, fica falando só coisa boa. Tá bom, mas não é bem assim. Então a gente tem que sair nas ruas, né? A imprensa sempre está em contato com a população, e nós vereadores também, e a gente expõe para a administração o que está ruim. Né? Não é que por isso a gente quer destruir a administração de ninguém. Da minha parte, como eu já disse naquele dia da sessão, não quero destruir a administração de ninguém, muito pelo contrário, quero que cresça cada vez mais, porque isso reflete no crescimento da cidade. O Eduardo já está mandando aqui, vai ser até uma boa maneira de explicar também, que eu estou ficando velho, eu não consigo lembrar mais como que foi. Ele sabe que essa história do radar foi um pedido do Teco. Foi como indicação, foi como requerimento, por quê? Deixa eu só para concluir. Inclusive o Eduardo já mandou aqui também. Mas por que quando passou pela Câmara o Leandro não reclamou? Mesma coisa aqui. O Murilo, vou usar uma frase do Murilo Sala. A instalação dos radares foi um pedido do vereador Teco, que foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. Sim. Inclusive pelo Psyu Marques, que agora está criticando. Ele está falando aqui numa discussão da rede social. Não. Como que foi isso? A questão não é o radar em si, a questão é a prioridade em Santa Cruz do Rio Pardo. Tá? O radar, dependendo da forma como ele seja colocado, é lógico que vai ser benéfico. Tá? Ainda mais para coibir excessos, não para ser como São Paulo, né, que a pessoa é melhor realmente de bicicleta. Então o radar é para coibir os excessos praticados por aqueles motoristas imprudentes. Né? Mas nós temos outras prioridades. Será que esse seria o momento de instalar em nossa cidade? Agora, é um pedido feito por vereador, que todos concordamos em relação ao pedido, né? Não tem o porquê desses estudos não existirem, mas não necessita a implementação imediata deles. Né? Então, essa que é a questão. Você pode sim elaborar estudos para o trânsito de Santa Cruz do Rio Pardo, foi uma sugestão do vereador, não foi uma determinação do vereador Teco. Né? Então, ou seja, eu posso pensar que colocar tal coisa numa escola é interessante. Eu vou sugerir para o prefeito. Ele não é obrigado a aceitar minha sugestão, vai se reunir com a sua equipe e ver o que é mais viável para Santa Cruz do Rio Pardo, o que é mais condizente para a nossa cidade. E nesse sentido, que eu digo em relação aos estudos. É prioridade no momento? É isso que nós vamos despender mais dinheiro ao invés de outras coisas, no caso do calçamento, uma fiscalização maior.
é isso que tem que ser colocado em voga. Agora, Leandro, opa, estamos derrubando tudo aqui hoje. Independente de prioridade ou não, o radar já está aí, não tem mais jeito. Existe agora uma polêmica, não sei se você sabe sobre isso, se não é melhor vocês aí, os vereadores, procurarem se informar. O Gerson, que é o diretor de trânsito, disse para a nossa Cibele, que fazia uma matéria para essa notícia, se eu estiver errado, pode dar um grito aí, viu, Cibele? Que não será necessário avisar onde esses radares irão ficar. Ao contrário. Falou que seria. Depois, mas Apesar de não ser necessário. Vai ser avisado, mas diz que não é necessário. Inclusive falou que ia ser daqui 40 dias. Segundo informações, está em teste, está multando. Agora, a gente sabe que a maior parte das cidades, inclusive Ourinhos, eu recebo o release, hoje o radar vai estar na Avenida Tal, para que for divulgado. Você sabe se isso é obrigatório ou não? Não tenho conhecimento. Mas seria legal vocês... O que eu tenho conhecimento, que também foi postado hoje no grupo social pelo Thiago, é que existe um decreto, né, federal que estabelece a não obrigatoriedade do aviso. Tá? Então não é obrigado. Mas eu não li o decreto, não me aprofundei na citação que ele colocou, mas ele colocou que existe um decreto nesse sentido da não obrigatoriedade de se avisar onde está o radar móvel. Tá certo. Estão perguntando onde está o radar hoje para fazer, eu não sei onde está o radar hoje. Agora, Leandro, uma pergunta que pode preparar, que você vai ter que responder muito em todas as entrevistas que você participar e que seja aí aberta ao público, aqui a gente sempre abre, desde que não acha mal educação, má educação, ou então a ofensa, a gente abre o pergunta para todo mundo. Fernando José, o que o vereador acha de fazer um projeto para abaixar o salário dos vereadores igual à vizinha cidade do Paraná? Leandro, tome o pontapé inicial e tente ganhar mais votos com essa ação. Primeiramente, eu não sei se o Leandro acha que deve abaixar ou não. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto, Leandro? Bom, primeira coisa, Fernando José, vamos esclarecer as coisas. O que eu faço não é para ganhar voto, nunca fiz. Então, se eu tomar uma posição, é porque eu achei que é interessante e vou tomar. Independente do que pense, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. E nesse sentido, Fernando, eu achei muito interessante o que foi feito em Santo Antônio da Platina, digno realmente de aplausos, mas para mim os maiores aplausos vão para a população, sabe? Então aqui eu já fiz isso, Fernando. Você não sabe, mas eu já fiz em Santa Cruz, já dei muito murro em ponto de faca, já me indispus com muitas pessoas na Câmara Municipal. Então hoje, como eu já deixei por escrito isso aí, está no grupo social, Fernando, eu estou aguardando vocês. Sabe, Fernando? Você ir lá participar, você ir lá cobrar, né? A população se mobilizar para que isso aconteça. Porque senão o que vai acontecer de novo, Fernando? É mais um projeto que eu vou ficar lá falando sozinho, me dispondo contra as pessoas, a troco de nada, voto vencido. Né? Então, se vocês querem mesmo, e acredito que possa haver uma grande maioria de Santa Cruz do Rio Pardo que queira, estou à disposição, basta ir na Câmara Municipal, né, mobilizar as pessoas para isso. Estou lá. Se chegar uma grande parcela da população lá pleiteando isso, é lógico que as coisas serão feitas. Né? Mas eu estou num momento que não é desacreditar, né? Mas a gente desacredita muito nas coisas. Né? Inclusive a população para com os políticos, né? Mas também os políticos que querem algo bom também ficam desacreditados com uma parcela da população que às vezes cobra as atuações numa rede social ou numa internet, mas a hora que você fala para eles, não, então vocês não vão. Olha, gente, faz isso, não, também não faz. Né? Então a população, o povo, ele tem que se aprender a mobilizar, Fernando. É importantíssimo. Isso nós fizemos e deu certo, meio certo, vamos colocar assim, naquela movimentação da Plácido Lorenzetti, né, onde a gente chegou até paralisar os pedágios por um certo tempo. Isso iniciou num grupo social e mobilizamos. Fomos na Câmara Municipal, fizemos reuniões e depois fomos para o pedágio. Ou seja, a população iniciou um processo para que isso acontecesse e surtiu efeitos. Né? Não foi imediato, mas surtiu efeitos. Melhorou uma boa parte daquilo que a gente estava pleiteando, aconteceu, o acostamento, mas tem muito que ser feito ainda naquela localidade. E da mesma forma, Fernando, se isso daí é um clamor, faça, reúna seus amigos, reúna seus parentes, tente entrar em contato com os comerciantes, e mobilize a sociedade. Eu acho muito interessante esse ato de civismo. É dessa maneira que a gente muda as coisas na política e quem sabe, amanhã ou depois, suscite até uma pessoa querer, olha que bacana isso, vou ser candidato. Aí sim essa pessoa
pode ali estar despertando a atenção para uma boa política, que seria essa política vinda do povo para com os seus representantes. Desculpa que eu cometi uma gafe aqui, vou voltar atrás, né? Foi injusto com o Murilo Sala. Obrigado, Cadu. E o Cadu falou, depois dessa você merece ganhar pinguinha. Não, Cadu, a pinguinha, você já é casado, bem casado, você não vai ganhar pinguinha não, Cadu. Aquela frase que eu li, apesar de estar na postada do Murilo, foi uma frase da Thaís, assessora de imprensa, vou repetir. Abre aspas, a instalação dos radares foi um pedido do vereador Teco, que foi aprovado pelos vereadores, inclusive o Psyu, que agora está criticando. Fecha aspas. Aí sim, depois é verdade, a frase do Murilo. Não então, é verdade, Thaís. Foi uma indicação do Teco e as outras indicações não são votadas, apenas encaminhadas. Não, e assim, é lógico, a Thaís, por ser funcionária de lá, sempre vai defender o governo atual, não tem como ser diferente, né? Senão não estaria lá, né? Independente da competência dela ou não. Mas não é bem assim, né, Thaís? Nós fazemos inúmeras indicações, né? A maioria delas, a grande maioria delas, não são aceitas. Não é verdade? Então, ou seja, não é porque o Teco fez uma indicação, né, que vocês são obrigados a aceitá-la. Você sabe que não é assim, né? Aceitaram porque quiseram. Ô Leandro, voltando no salário, agora que o Fernando José concluiu. Mas então você é a favor de abaixar? Com certeza, Fernando. Estou à sua disposição, voto garantido. É só pesquisar ali a votação que houve, tá? Ela foi, inclusive, matéria do Jornal Debate, né, na época. É só pesquisar, tem o site ali para ver a votação como foi. Né, foi voto vencido para redução de número de vereadores, que ficariam 9 vereadores. Quando não foi possível, quis reduzir a parte salarial, também não foi possível. Ou seja, é algo muito difícil a gente ficar lutando sozinho, Fernando, para se fazer. Não sou melhor do que ninguém, não. O que eu tenho são princípios, né, o que eu tenho são fundamentos, muitos deles pautados naquilo que eu acredito em termos de dogmas de fé, em termos de educação familiar, e procuro fazer o que é melhor. Erro, né, mas também tem alguns acertos. Agora, o que eu percebo na nossa política é que ela se perpetua, né, colocando ainda pessoas, a grande maioria, que não tem condições de estar representando cidade, estado e país, né, somente atualmente. A gente vê aí no governo federal o desgoverno que está. É porque é essa falta de participação popular, né? Então, os vereadores estão ali e, de repente, fazem o que bem entendem, né? E muitos deles, infelizmente, influenciados diretamente pelos administradores ou da cidade, ou do estado, ou da nação, por falta de participação popular. Então, a população tinha que ter um certo tempo, né, da sua agenda, no mínimo para participar das sessões, né? E quando não pudesse, acompanhasse pela internet, cobrasse a atuação dos seus vereadores, mas quando quisesse algo maior que isso, é algo maior. Eu já consegui algumas coisas diferentes, se você não sabe, Fernando. Nós tínhamos em Santa Cruz do Rio Pardo 3 meses de férias para vereador quando eu entrei em 2005. Você lembra disso, Claudinho? Lembro, sempre lembro. Mesmo quando eu estou brigado com você, eu falo assim, eu brinco assim quando estou bravo. Uma das poucas coisas boas que o Leandro fez foi isso. Acabou com as férias a mais que tinha e também com salário, não é salário, né? Era jetons. Quando tinha sessões extraordinárias, que era ridículo aquilo lá. Eram 3 meses de férias e se o vereador fosse convocado nesse mês que ele estava em férias, ele recebia um salário a mais, viu, Fernando? Então, se fosse nos dias de hoje, ele receberia, se saísse em janeiro em férias, se fosse chamado, ele receberia R$7.000. Isso desde 2005 não sai mais do seu bolso, graças a Deus. Né? Por lei municipal de minha autoria, e o nepotismo, né, que também é lei minha, desde 2005, que não se pode mais contratar parentes em Santa Cruz do Rio Pardo, nenhuma autarquia, nem na prefeitura, nem na vereança. Então, eu luto muito contra isso, pela moralização da política, sabe, Fernando? Sou criticado muito por isso, porque tem pessoas que ainda querem dar aquela conotação de demagogia, ele quer voto. Não é meu jeito de ser mesmo. Eu brigo muito pelas coisas, tem hora que eu brigo, as pessoas entendem, tem hora que não entendem, né? Mas não faço pensando em voto não, viu, Fernando? E nem sei o que vai acontecer, a questão do meu futuro político em Santa Cruz do Rio Pardo. O Lucas, né, falou assim, e sobre a redução do salário, o que o Leandro tem a dizer? Daí ele falou, opa, já respondeu, é porque eu não tinha visto ainda. Tá. Aí ele falou assim, cuidado, Leandro, você vai levar estilingada lá na Câmara. Em relação a baixar para 9 vereadores, eu sou contrário, eu não comungo com essa ideia, porque na minha opinião fica mais fácil o prefeito, não estou falando assim, independente de qualquer prefeito, para mim fica mais fácil o prefeito dominar a Câmara. Não acredito. Inclusive essa redução de salários não vai alterar,
Isso é uma outra forma de raciocínio. Tá? Uma coisa é reduzir, bacana, outra coisa é o porquê. Né? Se o porquê foi nessa intenção de querer que mais pessoas idôneas participem, Fernando, não é bem por aí, porque a política não é só a parte financeira, tem a parte do poder também. E tem o corrupto, ele acha formas para corromper, para ser corrompido. Você não acredita que dará, de repente, dar uma selecionadinha melhor, de repente? Muitas pessoas que pensam só no salário, talvez não se candidatarão mais. Não sei se é dessa maneira, porque nós tivemos, inclusive, já vereadores sem receber nada em Santa Cruz do Pardo. Nem 900 e pouco. Né? Meu avô foi vereador 3 mandatos. Meu nome é Mendonça Sobrinho. Mas eu não sei, a gente pega a história política de Santa Cruz do Rio Pardo, né? Tem que ver se realmente aconteceu que naquela época nenhum distorcia. Né? Realmente, o que eu sei que hoje, né, pelo Estado, que a gente percebe do toma lá da cá, favorecimento disso e daquilo, sinceramente, eu não colocaria a minha posição, com certeza, pessoas idôneas, só vai... Então não coloca assim, não. Agora... Na sua mentalidade, então, para baixar o salário, seria só mesmo uma maneira de economizar os cofres públicos? Sim, economizar os cofres públicos, e assim, é possível o vereador fazer sua atuação de uma maneira que ele tenha também um trabalho particular, né, a ser exercido. Porque vereador não é profissão, né? Exatamente. Não deveria ser. Algumas pessoas fazem, né? Não deveria ser profissão, mas não critico quem se dedica só a isso. Eu acho que nós precisamos de políticos também que abracem a política como algo que faça parte da sua vida, vamos dizer assim, né? Que ele se aprofunde disso, a boa política, né? Que ele realmente queira administrar uma cidade, que ele queira se interagir com a população daquilo que é o melhor. Uma pessoa, por exemplo, especialista nesse sentido, que tem uma administração pública no currículo ou algo nesse sentido. O que eu fico muito triste e lamento muito é que na política não se exige formação de ninguém. Entendeu? Isso que eu fico muito triste. Acabou de falar, sou a favor também de o vereador passar por uma reciclagem com o juiz, aí não sei também, e ter no mínimo 2º grau de... Então, mas ainda já não depende da gente, Fernando, isso depende do governo federal, e eu sei que de lá não vai vir nada nesse respeito, é uma utopia, isso afirmo com convicção. Um pensamento desse, vamos cobrar dos nossos políticos que tem um forma, não vai ter, né, porque não é interessante, né, não é interessante para eles. Então a gente fica, vamos na realidade, né, vamos na nossa realidade, o que é possível, não critico, volto a enfatizar aqueles que trabalham exclusivamente para a política, acho muito bacana isso, nesse sentido. Não faço isso, eu tenho minha profissão e a ela me dedico muito e tenho uma parcela que eu dedico à cidade também. Mas essa questão do salário, para mim, não teria nenhum problema. Essa mobilização, estipular um salário mais condizente com o que se ganha em Santa Cruz do Rio Pardo, isso eu sempre lutei. Mas não precisa ser 900, precisa ser, quer reduzir, sem problema nenhum. Meu voto tem, meu apoio tem também. Só que, Fernando, frisando bem, vou esperar que você se mobilize com os seus, que a população participe. É uma forma de cobrar essa participação, que a gente precisa de vocês. As sessões, a maioria delas fica com meia dúzia assistindo, meia dúzia participando. E a gente sabe, já estou no meu 3º mandato, que votações são alteradas pela presença de população. Então eu quero sim que a população esteja presente, que se mobilize para que algo maior aconteça. Legal. Para você, Fernando, para o Lucas também, que está aqui se manifestando sobre esse assunto. Teve mais uma pessoa que entrou aqui, deixa eu ver aqui. A Luciana também, abaixar o salário dos vereadores. Agora, todo mundo quer isso. Então, como diz o Leandro, vamos comparecer na Câmara de Vereadores na sessão. Pressione o vereador que você votou na última sessão. Exatamente. Isso é importante, cidadania. Mobilize, se é isso realmente que você quer, né? Não é somente que você fala, que você realmente quer. Mobilize para isso. A vida da gente é dessa maneira. Aquilo que a gente está engajado, quer que aconteça, a gente tem que levantar a cadeira e ir atrás. Foi o que aconteceu no meu combate que fiz junto com o Murilo Sala, nessa questão da ideologia de gênero. Não foi fácil, lutamos contra muitas pessoas assim que ofendem, xingam, parte para outro lado familiar, mas mesmo assim nós nos mobilizamos e conseguimos as alterações por colocar em prática aquilo que a gente fala. Então, é a hora, se a população realmente de Santa Cruz do Pardo deseja isso,
vamos fazer uma mobilização. Os vereadores estão ali prontos e aptos para receberem o nosso povo e atuarem da maneira com que a população quer. Pessoal, peço desculpas, mais perguntas estão chegando, mas ó, já estamos com 15 minutos acima do programa, que o Leandro hoje foi 2 entrevistas em uma, né, para vocês que chegaram agora. Ele estava falando um pouco antes numa viagem que ele fez a uma cidade aí do Nordeste. Daqui a pouco vai estar também no site, vocês vão poder acompanhar. Então, peço desculpa, tem mais 4, 5... E só para um detalhe, só para complementar essa linha de raciocínio, eu fico muito triste quando eu percebo que houve uma mobilização grande do país por causa de uma passagem de ônibus, né? E hoje a gente vê alteração em energia elétrica, gás, impostos para tudo quanto é lado, e a população... Não acontece nada. Não acontece nada. Então, como eu comento, né, a gente precisa ter assim, uma força maior como povo, né? Acreditar naquilo que a gente pensa e colocar nas ruas ou nos seus representantes essa vontade de mudar as coisas. Leandro, obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, Claudinho, desculpe a extensão do programa, além do normal, mas obrigado pela oportunidade de falar de Barbalha, no Ceará, uma cidade que fiquei apaixonado por ela, pelo seu povo, e com certeza, se Deus permitir, estarei lá de volta. E quem sabe, acompanhado pelo nosso secretário de Cultura, para que ele veja em loco a maravilha que é se incentivar a cultura de uma população local. Muito obrigado. Intervalo, a gente volta já. Ô, Lucas, a nossa luz, Lucas, estou esperando você, viu, Lucas? Você chamou a atenção, agora é minha vez de cobrar você. Um abraço a todos. Um abraço não.